Giornale Giovanna Felici. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana e Pampeiro Volkswagen. Bloco Direito. Um convite. Sul Contábil, Assessoria Empresarial e Shelly Mavi. O Bloco Direito de hoje recebe a ilustre presença do advogado criminalista Dr. Dietmar Strahl. Natural de Dona Francisca, graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, pós-graduado em Direito Municipal pela Escola Superior de Direito Municipal de Porto Alegre, mestre em Administração pela UFSM, foi julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-RS e representante da OAB Subseção Agudo. Atualmente é dirigente da Abracrim, Associação Brasileira da Advocacia Criminal, e conselheiro seccional da OAB do Rio Grande do Sul. Há 38 anos atua como advogado na 4ª Colônia. Um privilégio e uma honra muito grande recebê-lo aqui no Jornal. Seja muito bem-vindo, Dr. Dietmar Strahl. O privilégio é todo meu, Giovanna. É uma honra muito grande estar aqui nesse teu programa, até que já passou tanta gente importante, né? Tanta gente que trouxe tanta informação interessante para nós, e com certeza o privilégio é todo meu estar aqui no dia de hoje. Estou diante de mais um profissional importante que prestigia o jornal. Muito obrigada por isso. Queremos inicialmente conhecer um pouco sobre sua trajetória de 38 anos. E com isso trazemos as diferenças de advogar em pequenas cidades, né, em comparação às cidades maiores. Eu sempre digo, né, eu nasci em Dona Francisca, no interior de Dona Francisca, na minha Ávila, mais precisamente uma família de pequenos agricultores de 8 irmãos, e a decisão de ser advogado foi uma decisão pessoal minha desde cedo, com a possibilidade de melhorar de vida e com a possibilidade também de poder auxiliar meus familiares. E acabei optando por ficar na 4ª Colônia, em Nova Palma, onde é que estou desde 16 de julho de 84. E com certeza, advogar nas pequenas cidades tem uma diferença fundamental e básica, né? Muitas vezes me perguntam: Dietmar, qual é a tua área de atuação, qual é a tua especialidade? Eu sou advogado. Sou advogado. A pergunta se repete e eu respondo: eu sou advogado. Muito bom. A diferença é esta, né? Nas grandes cidades, os escritórios grandes, pelo volume de trabalho, acabam criando áreas de especialização. Claro. E, evidentemente, também no meu escritório tem essas especializações. Eu tenho mais 2 colegas que atuam comigo, uma advogada e uma bacharel. E por que eu digo eu sou advogado? Nas pequenas cidades, se um cidadão me procurar para fazer qualquer área do direito e eu disser que eu não faço, as pessoas vão pensar: Dietmar não é advogado. Sim. Então a gente tem que achar uma solução para todos os problemas, porque também lá as pessoas precisam de soluções e muitas vezes não têm acesso aos grandes centros, e claro, a gente precisa resolver o problema do cliente. E eu, com a modernidade que se vive hoje, com a equipe de trabalho que eu tenho, a gente tem possibilidade com essa modernidade da internet, enfim, a informação é muito fácil, né? Ótimo. Então a gente acaba resolvendo todos os problemas. Claro que a gente acaba definindo, tem uma colega que atua mais na parte administrativa, outra colega que atua mais na área de trabalhos, de petições, reduzir petições, e eu me dedico à área criminal e também atendimento de clientes e audiências, enfim. Essa é uma diferença que, na verdade, é a mesma coisa, porém claro, mais simplificada. Então, realmente, o desafio de trabalhar no interior é você ter o seu escritório especializado em um ramo de atuação, pois muitas vezes o cliente ele demanda várias áreas do direito, mas para isso, né, para tanto, você tem uma equipe, né, que trabalha junto com você, seguindo a mesma qualidade que você oferece ao longo destes 38 anos. Com certeza, muitas vezes exige mais esforço da gente, né? Sim. Mas é questão de dedicação, buscar informação e resolver a situação. Nós temos que, o cliente traz a problemática, nós temos claro, que, em poucas horas, achar a solução, e ela está aí, na mão da gente, basta buscá-la. Né? E com certeza acaba correspondendo às várias demandas, não é, doutor Dietmar? A gente acaba conseguindo efetuar um trabalho satisfatório, porque
A internet nos proporciona isso, né? A gente tem acesso hoje a qualquer tribunal, a qualquer informação de qualquer tribunal. Uma facilidade muito grande. Num clique, que antigamente, quando eu comecei a advogar, precisava ir na biblioteca, precisava comprar livros, precisava ter toda aquela dificuldade que se tinha antigamente. Facilitou bastante, né? Que nem parece mais real, né? Nem parece real, realmente. Eu não poderia deixar, né, de perguntar para você qual é a sua satisfação em advogar pelo período de 38 anos. São quase 4 décadas de atuação incessantes. Uma oportunidade, um colega me apresentou numa banca de TCC, dizendo que o Ditimar tem mais anos de advocacia do que nós temos de idade. Pensei que estava me elogiando, na verdade, mas me envelheceu, né? Mas... Acho que foi elogio. Foi elogio. Né? Mas a satisfação que a gente tem é ver a alegria do cliente com o seu problema resolvido. Nós recebemos diariamente uma série de demandas e o cidadão vive seu drama pessoal e ele transfere para o advogado esse drama e ele passa a ser um drama da gente. E a gente tem que se dedicar para resolução de conflitos, né? Não é, doutor? Para solucionar o conflito. A satisfação é nós verificar, nós observar que ao longo desses 38 anos a gente ajudou muitas pessoas, profissionalmente, evidentemente, e a gente conseguiu solucionar aquele problema, né? E muitas vezes o conflito também, a sua solução depende muito da habilidade do advogado buscar contornar a situação ou com uma sentença favorável ou com um acordo que muitas vezes é muito melhor do que uma sentença favorável. Claro. Habilidade, confiança, né? Meus cumprimentos pelo sucesso da sua carreira, né? Porque para se manter no mercado tão competitivo, né, tem que ter muito profissionalismo, tem que ter muita ética e muito prestígio junto aos seus clientes. E é uma luta muito grande, eu sempre digo, eu estava carpindo na minha árvore, né? Joguei enxada fora e fui para a faculdade e depois fui ser advogado em Nova Palma. Né? E claro que hoje a gente está atuando em toda Santa Maria e toda a região da Quarta Colônia. Né? Um grande advogado. Doutor Ditimar, sobre sua atuação como conselheiro da OAB RS, né? Você atua em uma cidade do interior, né? E passou a integrar a OAB RS como conselheiro. Então, queremos saber como aconteceu esse percurso, né? De uma cidade pequena do interior, você ser requisitado para compor este cargo tão relevante dentro da OAB. Na verdade, é uma série de circunstâncias, né? Uma história de vida que a gente tem, dedicação para a advocacia e dedicação também para a nossa instituição, que é a OAB, a instituição maior da nossa classe. E claro que isso é uma trajetória longa, né? A gente não vira conselheiro seccional do Rio Grande do Sul de uma hora para outra, né? É uma construção de vida. É uma trajetória. Eu comecei como dirigente de ordem na nossa subseção local, né? Comecei como secretário, tesoureiro, vice-presidente, fui presidente também da subseção da nossa região lá, que abrange 8 municípios e 3 comarcas, fui presidente. Depois integrei o Tribunal de Ética e Disciplina como julgador e posteriormente acabei ingressando no conselho por convite na época do presidente Breyer. Primeira vez fui eleito por unanimidade no conselho quando a eleição era indireta, tendo em vista que tinha aberto 2 vagas em decorrência de 2 colegas haviam renunciado por circunstâncias pessoais, e aí o conselho elege indiretamente o substituto. Eu fui eleito honrosamente pela unanimidade dos colegas na época, e depois eu fui reeleito compondo a chapa em uma oportunidade com o presidente Breyer, e atualmente eu fui convidado para integrar a chapa do presidente Leonardo Lamac. Claro que tudo isso tem a minha trajetória e também tem um apoio de uma infinidade de colegas advogados, Santa Maria, Santa Cruz, Candelária, uma infinidade de colegas da nossa subseção, da nossa comarca de Agudo, Faxinal e Restinga, uma infinidade de colegas que apoiaram meu nome, e eu não vou citar nomes para não fazer injustiça, mas essas pessoas que ajudam a gente a chegar nessa trajetória tão importante, que é uma dedicação para a nossa classe e também é um aprendizado, e com certeza é honroso para a gente integrar esse conselho da nossa classe, que é composto hoje por 140 conselheiros. 140 conselheiros. Sendo um órgão representativo de classe, né, a OAB-RS, ela promove a defesa dos interesses dos
advogados, da classe dos advogados, velando pelos valores inerentes à advocacia. Então, além da situação regular perante a OAB, o advogado conselheiro, né, ele deve ter uma conduta ilibada, uma vez que pesam os valores de ética e de moral, né, para o exercício do cargo com retidão. Então, mais uma vez, você está de parabéns. É uma honra participar. Muito obrigado, Giovana. E a nossa atuação, você me perguntou, né? A gente atua, as reuniões via de regra, são mensais, no final do mês. Temos uma sessão do Conselho Pleno, a gente integra as câmaras julgadoras também. As questões maiores da advocacia lá são tratadas, os assuntos de relevância, enfim, a defesa dos interesses da classe e tal, que são por demais conhecidos. E também nos compete aquela situação dolorosa, muitas vezes, de cortar na própria carne, né? Lá no Pleno são julgados os processos éticos maiores, aqueles que resultam em declaração de inidoneidade para fins de exclusão dos advogados que eventualmente praticam alguns deslizes, e também a declaração de inidoneidade para fins de inscrição, aquele advogado que não preenche os requisitos para se inscrever. Evidentemente, é bom que se frise, né, que tudo isso tem o devido processo legal, com ampla defesa. O advogado não é julgado sumariamente, assim como qualquer processo, né? Sim, mas que é necessário tomar as medidas, né, dentro da lei, dentro do que é cabível. Quando necessário, a classe tem que cortar aí na própria carne e fazer isso. É dolorido para a gente, mas às vezes é necessário. E sempre registrando que aquele colega que está sendo processado pelo Conselho, está sendo processado pela OAB, ele tem direito a uma defesa ampla desde o princípio, apresentação de provas, enfim, todo o trâmite legal previsto constitucionalmente. Excelente. Doutor Ditimar, e em relação à sua atuação no Tribunal do Júri, gostaríamos que você falasse sobre algum caso em especial, né, que marcou a sua carreira. Eu fiz uma quantidade razoável de júri. Claro que nas pequenas comarcas o júri não é tão comum assim, porque nós vivemos numa comunidades menores, né? E a grande maioria dos casos quem atua é a Defensoria Pública. Mas eu já atuei ali, acredito que em 2 dezenas de júris aproximadamente. E claro que todos os júris marcam a gente, né? E claro que a gente sempre conta aqueles que ganhou a vida, né? Perdeu a gente não conta. Mas enfim, eventualmente quando a gente é derrotado no júri, vamos contar os ganhos. A gente acaba sofrendo muito, mas eu quero destacar, assim, são diversos que poderia destacar, mas teve um júri assim que me marcou sobremaneira. E em Nova Palma houve um crime emblemático, digamos, uma morte, não vou dizer um crime, que foi absolvido. Um menino jovem lá, que dependente químico, praticava uma sequência de crimes, e até que chegou um belo dia ele foi, alguém das vítimas acabou assassinando ele, acabou matando ele, tirou a vida dele. O inquérito foi conduzido pela DEIC de Nova Palma, delegado competente, Dr. Marcelo Arigoni, fez um belo inquérito que tornou a situação muito difícil para a defesa. Muito competente. E eu, muito grande delegado, com a equipe toda lá da delegacia. E na época eu fui nomeado pelo juiz para promover a defesa dele, porque a Defensoria Pública estava impedido. E esse júri teve contornos interessantes no seu final. Num diálogo da universidade, da Faculdade de Direito lá da 4ª Colônia, a faculdade que nós temos lá, acabou dialogando com o juiz, com o Ministério Público, com o advogado, e se optou por fazer um júri real, não um júri simulado, um júri real, lá na Faculdade de Direito, no auditório, cabe 400, 500 pessoas. E me marcou muito, né? Eu acabei convidando para atuar comigo o Dr. Leonardo Santiago, um dos expoentes da advocacia criminal aí no júri. Aprendi muito com ele. E convidei o Dr. Leonardo, que era professor na época lá, para fazer a defesa junto comigo. E isso me marcou muito, porque nós chegamos no auditório para fazer o júri e nós não sabíamos que era tanta gente. Nós tínhamos na época 7 faculdades de Direito, Santa Maria e 4ª Colônia. Hoje, parece que me fala em são 8. Das 7 faculdades tinha ônibus, van, enfim, alunos que vieram assistir, alunos, professores, enfim, assistiam o júri. E com certeza o compromisso da gente com o cliente da gente, mesmo sendo nomeado pelo juiz, é gigante. Enorme. Enorme. E com a presença de todo aquele público, dos alunos, enfim, que muitas vezes tem o advogado criminalista como referência,
Foi um momento muito emocionante, um momento de muita preocupação, enfim. A primeira vez que tinha feito um júri com 300, 400 pessoas, alunos e profissionais de direito, operadores de direito assistindo, e me marcou muito. Claro que o réu acabou sendo absolvido. Sim, mas não tem como não marcar, não é, doutor? Não tem como não marcar, né? Você marcou falou, também. Você falou do delegado Arigoni, doutor Leonardo Santiago. Ambos já estiveram aqui no jornal, né? Eu tive o prestígio de tê-los aqui conosco, esclarecendo em relação à sua competência para a comunidade. A mim me honra estar sucedendo eles aqui no seu programa. Mas foi muito marcante, né? O público assistindo, o grande número de professores, o grande número de profissionais da área de direito, e Sim. O compromisso da gente com certeza é muito maior, né? Foi inesquecível. E atuar lá do Leonardo Santiago sempre é uma honra. O Tribunal do Júri, ele representa uma garantia à sociedade de poder julgar, né, o indivíduo que praticou o mais reprovável dos crimes. Não é, doutor? É o entendimento do legislador, constitucionalmente falando, né, de que o crime máximo da sociedade, que é tirar a vida de uma pessoa, ou os crimes outros crimes, mas enfim, vamos falar do crime máximo, que é a morte. Sim. Que seja julgado pela própria sociedade, através dos jurados sorteados, que são buscados Sim. na sociedade, e compete a eles decidirem sobre o destino a ser dado. Esses crimes, eles comovem a sociedade, comovem os estudantes, né? A perda da vida sempre é algo muito relevante, né? Tem uma família da vítima imensamente que sofre, relevante. Né? Tem a mãe que perde o filho, tem, enfim, a família que sofre a perda, e nada mais justo que a sociedade, da onde é que vem o cidadão, faça o devido julgamento. Claro. Até bem recentemente, e ainda tem essa possibilidade hoje, o júri era realizado lá na comunidade onde é que aconteceu o crime. Sim. Lá em Nova Palma você fez júri no interior, eu fiz júri no interior, no salão paroquial. Hoje, com a informática, é um pouco mais difícil, porque há uma necessidade de se montar toda uma estrutura com o processo eletrônico, mas ainda assim, o nosso juiz da comarca recentemente até já sugeriu a realização de júris no interior, para que a sociedade acompanhe o julgamento, né? Sim, é muito importante. E a advocacia criminal tem um sério compromisso perante estas causas. Doutor, agora vamos falar sobre o dano moral, que está um tanto corriqueiro, né? Em quais casos cabe efetivamente o dano moral? E como o judiciário tem se posicionado, né, diante desse comportamento da população? Vamos dar um giro agora de 360 graus. E realmente esse é um tema também que é o dia a dia do meu escritório, o dano moral. Os americanos, como sempre, são pioneiros. Os americanos começaram, há anos atrás, com o dano moral, né? Acidente de trânsito, furou um pneu, dano moral. Ação contra a Bridgestone, contra a Pirelli, contra a Goodyear, sei lá, contra quem fabricou pneu, contra quem fabricou carro. Estou dando um exemplo absurdo aí e tal, mas... mas acabou. Que acontecia. E o brasileiro, questão dos 20 anos para cá, se não me falar a memória, após a Constituição de 88, principalmente, também começou a buscar o ressarcimento do seu eventual dano moral que tenha sofrido. E há uma infinidade de situações aí no dano moral, pelo lançamento, o mais comum deles, lançamento indevido no Serasa e SPC. É um deles, enfim. Sim. A ofensa moral, enfim, claro. A ofensa através de ordem de divulgação, redes sociais, tem uma infinidade de situações aí que pode levar a dano moral. E, evidentemente, hoje o cidadão cada vez mais busca seu direito, e os tribunais também, ao longo do tempo, vão dando uma freada, né? O STJ estabeleceu ali os valores aproximados aí para se estabelecer para cada situação. Os tribunais hoje têm dito muitas vezes, às vezes com justiça, outras vezes nem tanto, de que mero aborrecimento não é dano moral. Mas agora basta se lutar e definir o que é um mero aborrecimento, né? É bastante complexo. Mas é a freada que o tribunal deu no grande avanço da quantidade de ações de dano moral. De casos, né? De casos que se repetem, muitas vezes realmente o cidadão exagera um pouco. Nós temos visto na televisão muitas vezes, o cidadão foi fazer um corte de cabelo, o corte de cabelo não ficou bom, entra com a ação contra o cabeleireiro, né? Então o dano moral nós sabemos que caracteriza assim, como ofensa ou violação dos bens, né, de ordem moral em uma pessoa, quais sejam. Tem que haver um dano, um sofrimento. A sua liberdade,
a honra. Tem que haver um sofrimento, né? Aquela pessoa que foi atingida teve um sofrimento de decorrência disso, teve uma dor. A sua saúde mental ou física? A sua saúde mental, física, enfim, financeira também. A pessoa foi atingida, às vezes, inclusive a própria morte, o acidente de trânsito, enfim, pode ocasionar um dano moral e tem que buscar esse ressarcimento. O ressarcimento, qual é que a dignidade, né? A imagem. A imagem. O que visa o ressarcimento do dano moral? Restabelecer aquela dor que eu tive, claro que muitas vezes é impossível, mas amenizar. Né? Eu perdi um familiar, um ente querido, eu não tenho como recuperar aquele ente querido, mas aquela indenização visa trazer condições para que eu busque um psicólogo, um psiquiatra, um médico, enfim, para que eu possa me recuperar desse sofrimento, entre outras tantas, né? E punir aquele que praticou. Claro. Então o juiz busca ali ver as condições econômicas de quem praticou o ato. Se é uma empresa, uma grande empresa, o valor é mais alto. Se é cidadão comum, tem que avaliar a situação econômica de cada um, para que seja justo esse binômio, né? Dano que eu sofri e para que quem paga também sinta. Claro. Uma grande empresa, muitas vezes, 5 mil reais não significa nada. Então, tem que fixar mais pesado um pouco para que sinta. Claro. Né? E para que não venha a repetir. Muito bem, doutor, mas é possível também afirmar que há uma incompreensão, né, em relação ao que configura dano moral. Então, são muito importantes seus esclarecimentos nesse sentido. E compete ao advogado qualificar bem, provar bem o dano, né, para que possa vir a ser ressarcido. Né? Claro, evidentemente. Obrigada, doutor Ditimar Straul, por elucidar assuntos relacionados da sua competência, especialmente por deslocar-se de Nova Palma para prestigiar o Giornale. Foi um imenso prazer, uma verdadeira honra recebê-lo aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade da TV e desse programa aí que é tão importante, Giornale, né? Sou alemão, mas sei falar italiano. Giornale. E agradeço a oportunidade aí, com certeza foi um momento gratificante e honroso poder ter participado aqui desse espaço tão importante da comunicação da nossa grande Santa Maria. Muito obrigada, doutor. E o Giornale continua à sua disposição. No bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, uma entrevista com a psicóloga Suzeli Santos. Volto em instantes.